Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio oficial do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Se você ainda não baixou, você está perdendo seu tempo, cara. O link está na descrição. Baixe o OneFootball, fique por dentro de tudo que acontece com o seu time do coração, que obviamente é o Flamengo, né? Espero eu. E também de tudo que acontece no mundo da bola, cara. Você acompanha a reta final dos campeonatos estaduais, Bundesliga gratuita e, claro, além de Champions League, notícias em tempo real, estatísticas, resultados, calendário, enfim. Tudo do mundo da bola tem no OneFootball, então você aproveita o link na descrição, baixe gratuitamente e fique por dentro. Fechado? OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Pessoal, pedi para vocês deixarem o like, pedi para vocês darem aquela curtida que é muito importante, via esquecendo, e claro, se inscrever no canal. O amigo rubro-negro que ainda não está inscrito por aqui, aperta o botão vermelho de inscrever-se, seja bem-vindo, espero que você goste do nosso canal e tamo junto. Pessoal, vamos falar de algumas fazer tipo um raio-x aqui, mais um vídeo de opinião, tá? Um vídeo opinativo. Mas antes, né, atualizar vocês, como vocês sabem, o Pablo, né, acabou sofrendo um choque no ligamento no joelho, no treinamento de ontem, na sua apresentação, inclusive, ontem foi a apresentação oficial, o canal esteve lá, perguntamos ao Pablo sobre alguns aspectos de posicionamento e tal, e acabou o Pablo, então vai ficar fora por um tempo. A informação que eu tenho é que o Pablo vai retornar apenas em maio. Fechado? Existe uma previsão de 6 semanas e tal, mas de acordo, se ele não sentir dores, vai passar por fisioterapia, não vai precisar passar por procedimento cirúrgico, mas é que ele retorne em maio. Fechado? Inclusive ontem, né, eu postei o link para vocês, para quem não viu ainda, tá aqui o link. Ontem participamos da coletiva, fizemos algumas perguntas, entre essas podemos perguntar ao Pablo e também ao Marcos Braz e ao Bruno Spindel sobre a questão da psicologia. Não tenho muito mais o que falar, já fizemos um vídeo falando sobre a questão da psicologia no esporte, né, mas só para dar uma ressaltada assim, fica muito claro para mim, tá, é muito claro para mim, que no caso do Marcos Braz, o Flamengo, né, o Marcos Braz acaba respondendo pelo Flamengo, existe uma certa ignorância do que é psicologia esportiva, tá? Fica muito claro, inclusive, na resposta que ele me dá, que ele trata a psicologia como uma psicologia clínica, psicologia esportiva e psicologia clínica, aquela que o cara lá fica lá sentado, ele faz uma psicanálise e tal. Não é isso que a gente tá falando. Então parece que o Marcos Braz, o próprio Spindel, o Spindel parece ser um pouco mais lúcido nessa questão do mental. Eles têm, de fato, eles têm desconhecimento sobre o tema. Enfim, é a realidade que aparenta. Bom, vamos lá, vou fazer esse raio-x para vocês, a gente vai passar, como eu falei, um vídeo um pouco mais opinativo, vou falar um pouco daquilo que a gente viu, né, sobretudo que a gente viu no estádio, que facilita, né, as nossas análises coletivas, passar por algumas questões de esquema e tal. Vamos lá. São 11 jogos, né, 11 jogos do Paulo Sousa à frente desse Flamengo. Qual é o esquema do Paulo Sousa? Pra gente não ter nenhuma dúvida. Existem duas variações, na fase ofensiva, né, e na fase defensiva. Quando o Flamengo inicia a sua fase ofensiva, o seu posicionamento inicial, ele é de 3-4-2-1. Posicionamento inicial. Contudo, obviamente, o jogo não é um totó, por mais que alguns colegas meus jornalistas gostam, né, de descredibilizar alguns estilos de jogo e aí falam que é um totó, né, é aquele vai e joga na massa a desinformação, alguém compra e aí acaba se tornando uma verdade. Não é um totó, ninguém tá fixo. Entre algumas dessas variáveis, a descida dos dois alas transforma junto com os três que estão lá na frente, né, nesse 3-4-2-1, uma linha com 5. Então, em alguns momentos, se transforma num 3-2-5. Essa é uma média daquilo que aconteceu. Por exemplo, no último jogo, o Felipe Luiz, que estava trabalhando na última linha com os três, ele saía um pouco mais, ele descia mais. Então não era mais um 3-2-5, ele já descia um pouquinho mais. Então a gente poderia falar que era praticamente um 2-3-5. Enfim, só pra gente ter a razão, né, que tem uma perspectiva de mudanças, né? O conceito tático ele é mutável, a formação tática é mutável. E quando o Flamengo está sem a bola? Na grande maioria das vezes, entre esses 11 jogos, o Flamengo defendia num 4-4-2, com duas linhas com 4 jogadores e os dois mais à frente. Entre esses que ficam mais à frente, normalmente é o Gabigol com o Arrascaeta. Então fica lá Gabigol, Arrascaeta, o jogador que trabalha nesse 2-1 desce na segunda linha, transforma linhas com 4 e a última linha também se transforma com 4. Claro que tiveram ocasiões de que esse 3-4-2-1, da posição inicial, na fase defensiva, se transformou em uma linha com 5. A gente viu isso acontecendo algumas vezes. Isso acontece principalmente quando o Paulo Sousa utiliza de fato 3 zagueiros, não o Felipe Luiz como zagueiro, mas de fato 3 zagueiros de origem. É quando ele desce os dois alas, o lateral direito ele sempre desce, o lateral esquerdo desce, e aí faz automaticamente uma linha com 5. Fora isso, quando é o Felipe Luiz, ele se transforma no lateral esquerdo e por isso fica um 4-4-2. Vamos lá, falando sobre pilares do time do Flamengo. Na minha, como opinião, então assim, não tem nenhum fato científico. Na minha opinião, quais são os pilares do time do Flamengo? Separado por faixas, tá?
Faixa defensiva, eu já citei, inclusive, Davi Luiz. Faixa central, faixa de mais associação, né, mais pensante, Arrascaeta, apesar de jogar um pouco mais à frente. E na faixa mais à frente é o Gabigol. Então, na minha opinião, esses 3 jogadores fazem parte do pilar desse time do Paulo Sousa. Dificilmente veremos eles ausentes, porque, né, eu acredito que o Paulo Sousa queira ganhar os jogos. Então, porque se ele tira o Davi Luiz e coloca um outro zagueiro para fazer essa função de central, já muda um pouco. Se ele tira o Arrascaeta e coloca um outro jogador para fazer a função, e se ele tira o Gabigol, coloca, já muda. Então, assim, o circuito, na minha opinião, ainda é óbvio que vai entrar novas peças, mas hoje ainda é um circuito cru, porque a gente tá falando de apenas 3 jogadores, mas passa pelo Davi Luiz, passa pelo Arrascaeta e passa pelo Gabigol, ou com o Gabigol até próximo do Arrascaeta. Por quê? Jogadores que interpretaram corretamente qual é o estilo de jogo. O estilo de jogo de ocupação de espaço, o estilo de jogo do terceiro homem, o estilo de jogo de mais associação. Esses 3 jogadores, cada um tendo a sua responsabilidade, tendo a sua incumbência, eles conseguem desempenhar isso. Ah, eles erram? Pô, erra. Ah, ali ele falhou. Não tô falando que é perfeição, eu tô falando de compreensão. Tá? De movimentação, enfim, dessas associações. Esses 3 jogadores me parecem claros, calados. Claro, tem o Felipe Luiz e tal, mas esses jogadores me parecem claros. Tá? Questão dos goleiros, obviamente. Questão do Hugo não ter esse jogo com os pés, ter um jogo com os pés ainda muito indefinido, ainda um jogo de altos e baixos, influencia diretamente. Os 3 defensores, vai passando por desfalques, né? Agora com o Pablo, Rodrigo Caio, não sabemos ainda quando contar. Davi Luiz me parece ser um ponto de estabilidade dessa zaga. Fabrício Bruno tem aproveitado, sempre muito discreto, e isso eu acho muito positivo. E ali tem fechado com o Felipe Luiz, em algumas ocasiões com o Léo Pereira. E o Gustavo Henrique também tá para retornar e tal. Os alas, não gosto. Não gosto. Acho que a movimentação dos alas, a critério de último terço, de pisar na área, de ser mais um definidor, de conseguir fechar na segunda trave, fica muito a desejar. Tá, eu acho que fica muito a desejar. Pelo lado direito, Mateuzinho e Rodinei. Me dá a impressão de que a gente vai sempre preferir o que está no banco de reservas. Tanto o Mateuzinho quanto o Rodinei, muito altos e baixos. O Mateuzinho não está sendo aquele Mateuzinho da temporada passada, está sendo um Mateuzinho, uma temporada de muita irregularidade. E o Rodinei é aquilo que a gente já conhece. Pode fazer uma jogada brilhante e também pode fazer uma jogada ridícula. Então, eu acho que a gente vai, durante a temporada, vai falar: ah, tem que botar o fulano. E o fulano é sempre o que está no banco, porque o que está em campo vai ficando a desejar. É um jogo ou outro. Pelo lado esquerdo, a surpresa vai sendo o Lázaro. É uma surpresa, uma gratíssima surpresa. Um garoto que nem era ala na base. Um garoto que reclamava até de jogar como ponta, que jogava por dentro, que se deu bem jogando por dentro, na sua categoria. Tá jogando como ala, tá sendo uma gratíssima surpresa. Eu não sei se a minha expectativa era muito baixa ele, mas assim, tem jogado bem e é aquilo que a gente fala de interpretação. Tá encarando marcação, tá dando velocidade. É aquilo que o Paulo Sousa já cansou de falar. Tem que dar velocidade. Mas pra mim, ainda fica a desejar quando a gente fala de alas. Os alas não são aquilo que eu consigo imaginar. Volante, muito mal. Muito mal. Muito mal. Pra mim é a pior, quando a gente fala de função, de posição, pra mim são os piores. Muito mal. Muito mal. E o melhor deles, na minha opinião, insisto, é o João Gomes. Que não é um exímio jogador, tá longe de estar preparado. O João Gomes, se for pego por um treinador e esse treinador conseguir lapidar ele, conseguir instruir ele em alguns aspectos, eu acho que ele vai se tornar um bom jogador. Não tá, mas o resto... Não dá, não dá. Apesar do pessoal ficar todo arrepiado quando o Arão dá um passo pro lado, o Andreas faz uma inversão, mas tá longe. Absolutamente longe daquilo que a gente imagina que seja... E não sei nem se eles são capazes de fazer isso. Como volante. Dinâmica, voluntariedade, fase ofensiva, fase defensiva, criar triangulação, criar associação, criar circuitos de colaboração. Longe, absolutamente. Retenção, bola de segurança, então absolutamente longe, muito longe. Com isso, eu acho que o João Gomes, até pelo seu aspecto físico, que dá mais dinâmica, que dá mais campo de dinâmica para ele tem uma vantagem. Agora, Arão, Andreas, longe. E o Thiago Maia tem a questão da lesão, né? E fica uma análise um pouco mais, uma opinião um pouco mais superficial, né? Nesse som, acabou jogando menos e tal. Na galera da frente, Everton Ribeiro, né? Ele tava jogando pelo lado esquerdo, que era uma sorte pro Everton Ribeiro. Porque enquanto ele tava jogando pelo lado esquerdo e tava jogando mal, o posicionamento justificava, né? Ah, pô, ele jogou mal, mas também tá jogando de ala. Voltou, amigo. É o mesmo Everton Ribeiro de antes. Então agora não tem desculpa. É o mesmo. Então vai mostrando de fato que muito distante daquilo que a gente imagina. Bruno Henrique muito mal. E jogando por dentro vai ser difícil o Bruno Henrique conseguir se encontrar. Ele jogou no último jogo como um ponta, não como um ala. Esse é um grande quebra-cabeça, na minha opinião. Como vai ser a utilização do Bruno Henrique com o Paulo Sousa? O que ele vai fazer com o Bruno Henrique? O Pedro vai ser mais um centroavante, né, cara? Aquele cara de referência, aquele cara mais de receber de costas. Tá muito claro qual é o plano de jogo quando for
quando for para utilizar o Pedro e o que o Pedro vai fazer. Tem muito bem a definição do que vai entrar. Marinho também jogando por dentro vai ter dificuldade, não tem nenhuma novidade. É um jogador que já tá um pouco mais habilitado e mais acostumado a jogar no corredor pelo lado direito, jogando por dentro para fazer aquele chute, né, para cortar, a perna vai estar sempre marcada, então também é fato assim que ele vai ter dificuldade com esse plano de jogo. E aí, como a gente falou, né, o Arrascaeta e o Gabigol, os caras já têm muito mais fluidez, né, na associação, na movimentação, e tecnicamente o Arrascaeta até é superior, né, dando chutes fora da área, conseguindo dar passes muito refinados e tal. E um ponto muito positivo do Gabigol é a sua movimentação, que ele consegue quebrar muito fácil a profundidade do adversário, por toda essa versatilidade que ele tem, né, de conseguir circular ali próximo ao último terço, que a galera chamava de pra agradar o Tite, né? Enfim, mas seja pra agradar o Tite ou não, essa movimentação dele é ótima e não pode, mesmo se o Tite sair da seleção, ele tem que manter, que é muito importante, porque ele consegue fazer essa medida bacana da profundidade nas costas da defesa do adversário. Entre os piores e os melhores jogos, pra gente finalizar. Minha opinião, melhor jogo, Botafogo. Pra mim foi uma compreensão coletiva. E ali ele acaba juntando, né? É a simbiose da boa leitura de jogo do técnico, com as boas soluções do treinador, no caso do Paulo Souza, com as boas execuções dos jogadores. Não adianta. Se um lado funcionar e o outro não funcionar, principalmente os jogadores precisam executar. Nesse jogo deu tudo muito certo. Jogadores tecnicamente muito bem. Jogos que eu acho que o Flamengo ficou devendo. O jogo que o Flamengo, na minha opinião, ficou mais devendo foi contra o Vasco, tá? Mas não este de agora, o mais recente. Pra mim foi no jogo anterior. Um jogo não foi bem. Eu tô falando dos jogos mais relevantes, tá, galera? Não foi bem. Esse jogo o Flamengo ficou devendo, não foi um jogo legal entre esses jogos relevantes, né? Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro e o próprio Vasco. Acho que esse foi o que o Flamengo acabou ficando devendo mais. Um jogo que o Flamengo foi bem, mas o resultado acabou mascarando e acabou se tornando um Flamengo, né, decepcionante. O jogo contra o Resende. Foi a melhor marcação que o Flamengo fez. Sob pressão. O Flamengo tem marcado em bloco médio. Na ocasião, o Flamengo fez uma marcação alta. Foi a melhor marcação que o Flamengo fez de execução. Perdeu o gol pra caramba, entregou lá atrás. O resultado acabou mascarando, de fato, o desempenho. Recorte de 11 jogos. Virão mais pela frente. Vamos ver se a gente vai mudar alguma coisa nessa nossa opinião. Eu acho que alguns aspectos do jogo é necessário que a gente mude, porque é necessário que o Flamengo evolua. Valeu, galera. Um forte abraço a vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Se cuidem. Tchau, tchau.